Leilin e Kessa eram ambos sem emoção, sabendo que não era o momento para qualquer disputa. Sua oportunidade era passageira e não podia ser desperdiçada. Aproximadamente 10 segundos depois, todos entraram no Shadow Stealth e saíram. Uma imensa ondulação de energia formidável repentinamente rompeu o feitiço e criou uma explosão violenta, como uma fogueira proeminente na escuridão da noite. Claro, isso foi intencionalmente criado por Leilin e companhia. E com a transmissão contínua das ondulações de energia, alguns raios brilhantes brilhavam em sua direção. Estava aqui. Este é o mais longe que podemos ir. Mais longe e podemos alertar os alarmes que foram criados, mesmo em Shadow Stealth. A magia tem muitos defeitos que podem ser investigados. Robin levou todo mundo para um esconderijo e parou seus passos. Leilin olhou e de onde ele estava, ele foi capaz de ver o fundo do rio, no meio do qual havia um enorme redemoinho. A água girando continuamente brilhava de vez em quando, e alguns ursos bárbaros e magos humanos começaram a emergir dela. A entrada para esta dimensão de bolso é inesperadamente apenas um redemoinho. Leilin acenou com a cabeça. As ondulações que estavam sendo emitidas pelo redemoinho não pareciam ser falsas. Ele estava decidindo sobre um caminho de aproximação. Leilin olhou mais de perto os arredores do redemoinho. O airship estava trabalhando a todo vapor, formando um mapa 3D da área em sua mente. A defesa do inimigo era naturalmente forte, com algumas estruturas grandes e um sistema de sentinelas em vigor para defesa. Havia até mesmo alguns 3 magos em guarda. Leilin mudou sua linha de visão para o centro e lançou um olhar para um urso bárbaro. Tinha um pescoço grosso com uma estranha bandeira nas costas. Havia outro grande chefe, muito velho, olhando o bárbaro de pele verde. Por fim, havia um despretensioso mago humano vestido de cinza. Essas 3, as pupilas de Leilin se dilataram. Elas estão pelo menos na fase de hidratação. Quanto ao urso bárbaro, já pode estar na fase de cristal. Leilin e companhia eram quase iguais em poder a esses magos, e só tinham uma ligeira vantagem no poder. Uma vez contadas as patrulhas, numerando 10 vezes a sua, seria muito difícil derrotá-las. Eu vou fazer uso da joia secreta para encobrir nossas faixas. Espere pelo meu sinal e mova-se junto. Meus homens e eu cuidaremos das costas. Robin tirou um anel preto e falou em tom pesado. Leilin e Kessa acenaram com a cabeça e andaram em linha reta em direção ao redemoinho no rio escuro. Havia alguns edifícios espalhados por onde eles pareciam novos. Ele também tinha uma sensação acidentada, provavelmente feita pelos ursos bárbaros. Leilin e companhia estavam entre a sombra e a área de construção e avançaram progressivamente em direção ao centro com a ajuda das sombras de alguns patrulheiros. Se eles vierem 10 metros mais perto de nós, atacaremos. A voz de Robin soou, o tom opressivo. Rank 3. Os magos eram muito agudos e alertas. Assim que chegassem perto, a festa certamente seria descoberta. No meio da rachadura nas sombras, o mundo exterior parecia coberto por uma camada de névoa, quase como uma pasta de amido. Foi muito vago e confuso. No entanto, Leilin podia claramente senti-los avançando. 1 metro, 2 metros, 3 metros. Mais 7 metros para o final e Leilin e o resto dos Warlocks teriam a confiança para quebrar sua defesa e eliminá-los completamente antes de irem para a dimensão de bolso 1. Neste exato momento, algo inesperado aconteceu de repente. A bandeira decorativa na parte de trás do urso bárbaro começou a bater e estremecer. Um símbolo estranho de caveira no retalho vermelho escarlate da bandeira começou a abrir a boca, revelando um bocado de dentes afiados, enquanto lamentava alto. Intruso. O urso bárbaro levantou-se e assobiou. O som engolindo toda a área. Nós fomos expostos. Carga. Um raio singular de brilho brilhou no vazio e Robin pareceu assumir a liderança. Inato veneno. Imediatamente, ele abriu seu domínio de veneno. Em uma fração de segundo,
Uma ondulação invisível e aterrorizante se originou de Robin e começou a se espalhar. Os patrulheiros vizinhos imediatamente começaram a desmoronar um após o outro, com alguns morrendo no local e seus corpos se decompondo depois disso. Bilis tóxica. Você é um feiticeiro do clã Ouroboros. O magus de aparência comum usando o Gerihob cerrou os dentes, como se ele tivesse algum ódio profundo com o clã Ouroboros. Ative a classificação 5, a formação de feitiços de defesa de veneno. Ele ergueu as mãos ferozmente e bateu palmas. Uma explosão de intenso brilho irrompeu e um enorme feitiço foi lançado, raios de verde caindo sobre todos os magus presentes. Como uma armadura protetora, a disseminação dos raios verdes envolvia os magos. Embora a armadura estivesse tremendo continuamente, resistiu ao ataque da bilis tóxica. Quanto ao resto dos magos em torno de Robin, eles estavam completamente condenados, mesmo com a ajuda da formação de feitiços. Todos esses pecadores merecem a morte. Não mostre misericórdia. Cassie e Lely entraram em cena com seu grito quando ela lançou seu próprio ataque de veneno. O resto dos magos logo seguiu o exemplo. Em um piscar de olhos, o veneno da serpente Kemoin se acumulou, repetidamente se sobrepondo e crescendo. O formidável poder aumentou tanto que até mesmo Lely ergueu as sobrancelhas com admiração. Ziz e os raios verdes de brilho estavam corroendo a armadura. Os outros magos e tribos que estavam de pé não podiam esconder seus rostos aturdidos. Matar o enorme urso bárbaro, disse friamente depois de um rugido alto. Os músculos de seu corpo estavam esbugalhados e o pelo de veludo se eriçava enquanto seu físico se alargava imediatamente. Quanto ao bárbaro de pele grande e cabeça verde, ele rapidamente tirou vários frascos de tamanhos diferentes, como se estivesse pronto para lançar feitiços. Deixe ele para mim. Você lida com o resto. Rob olhou para o magus de manto cinza com fervor. Eu me lembro agora. Ele é um mago de Lonziter, o único sobrevivente do massacre. A menção desse nome. O rosto de magus de túnica cinza ficou vermelho de sangue. Hoje virei a morte de meus professores e colegas de classe. Uma bola de chama negra acendeu de seu corpo como uma coluna em forma humana e correu em direção a Robin. Vendo como as coisas se desenvolveram até agora, só posso fazer tudo sem outras escolhas. Lely deu de ombros e, com a velocidade da luz, jogou vários tubos de ensaio e garrafas contendo poções. Combinação de poção significa a divina chama da pradaria. Um grande número de serpentes de fogo girou e envolveu todos que estavam desesperadamente tentando se defender contra o veneno de Kemoin. Enormes ondas de fumaça ergueram-se no ar junto com seus gritos lamentosos quando uma explosão violenta e ensurdecedora irrompeu do incêndio. Custa 10 vezes mais para lançar um feitiço aqui do que fora. Precisamos preservar um pouco de força para nos defender, caso as tropas inimigas nos alcancem. Então, Lely retirou a espada de meteoro preta de sua cintura. Os sulcos de sua lâmina uniam continuamente, como se estivessem sedentos de sangue. Croslas. Lely agarrou sua espada caída e soltou um único ataque. Um raio preto em forma de cruz da borda da lâmina atravessou e desmembrou a maioria dos magos em pedaços. O veneno de Kemoin da lâmina imediatamente fez com que sua carne se decomponha. Não estamos aqui para matar pessoas. Nós só temos que entrar na dimensão do bolso. Lely olhou para os arredores e viu o mago de vestes cinzentas humanas bloqueado por Robin, enquanto Cassie tinha escolhido ir contra o enorme urso bárbaro. Ele achou intrigante porque ela gostava de grandes desafios. Noah, por outro lado, liderou o Black Oracle's magia e continuou com o ataque. Todo o campo era um mar de confusão e caos. Uma corneta de clarim urgente soou e Lely pôde sentir os raios de luz que os perseguiam voltando rapidamente. Estrangeiro, você também anseia pela dimensão de bolso da Terra esquecida, com um cérebro que era 2 vezes o tamanho de um ser humano normal e um corpo coberto com rugas sem fim.
O bárbaro de pele verde era feito com sua mistura venenosa e se posicionou na frente de Leilin, revelando que havia poucos dentes manchados de amarelo. Eu não esperava que você fosse um mestre de poções também. Leilin olhou atentamente para a tigela de esmolas de cor cinza que o bárbaro de pele verde estava segurando. Nele estava um denso líquido verde borbulhante. Saia do meu caminho! A espada caída na mão de Leilin criou infinitos raios de lâmina. Um enorme raio de brilho varreu o chão e deixou um jorro longo e profundo. Você deve fazer um ótimo complemento para minha coleção de modris. O bárbaro de pele verde riu. Com suas mãos excepcionalmente ágeis e as constantes ondulações em seu corpo aumentando constantemente, parecia que era mais poderoso que Lyn Zuiz. Zuiz, o inteligente bárbaro de pele verde, dividiu seu corpo em 3 partes e, por sua vez, cada parte cresceu como um todo. Ele foi direto para Leilin a toda velocidade. Só isso. Leilin sorriu insensivelmente enquanto golpeava sua espada repetidamente e perfurava 2 das imagens fantasmas. O sorriso do bárbaro de pele verde mostrou uma confiança na vitória quando começou a cantar. Ao lado de uma das imagens fantasmas, o líquido esverdeado da tigela esmola explodiu e se manifestou em uma mão monstruosa e grudenta. As inúmeras ventosas da mão começaram a tremer, parecendo que estava presa a um corpo tremendamente enorme que tentava se soltar da tigela de esmolas. Ondas verdes de neblina enchiam o ar como se fosse uma gaiola e tentavam prender Leilin lá dentro. Mas, de repente, os olhos do bárbaro de pele verde se abriram. Leilin não demonstrou sinais de pânico ou medo em meio à neblina e, pelo contrário, tirou uma poção de seu próprio cinto. Uma camada de fumaça rosa se dispersou lentamente, envolvendo a tigela de esmolas. A fumaça rosa neuralizou o gás verde em instantes, e logo gotículas de líquido começaram a se formar e aspergiram no chão. Como? Como pode ser? A mandíbula do bárbaro de pele verde caiu aberta. Você está surpreso que sua mistura de invocação tenha efeito zero? Acha que não posso reconhecê-lo? Leilin olhou para o bárbaro de pele verde, seu sorriso mostrando sua satisfação. Com apenas uma poção de poção neutralizadora limpa, o problema pode ser resolvido. Você deveria estar envergonhado de usar essas poções medíocres contra mim. Apóstrofo.